Olá a todos! Essa história assustadora aconteceu comigo há cerca de 1 ano, quando comecei a trabalhar como entregador para um aplicativo novo aqui nos Estados Unidos. Eu estava tentando me estabelecer no país e precisava de um emprego rápido. Então, quando fui aceito imediatamente, fiquei muito animado. Afinal, era um dinheiro honesto e eu poderia me manter sem depender de ninguém. Minha felicidade, no entanto, durou pouco. No primeiro dia de trabalho, montei na minha moto e comecei a pegar os pedidos. Logo de cara, notei algo estranho. As comidas que eu buscava não vinham de restaurantes, mas de casas particulares. No início, não achei tão incomum. Pensei que talvez fosse um aplicativo diferente, voltado para pequenos negócios caseiros, ajudando pessoas que faziam comida em casa, mas não tinham um restaurante próprio. Mas algo me incomodava. Quando eu chegava nos endereços para pegar os pedidos, nunca via ninguém. As embalagens já estavam prontas e deixadas na porta, sem nenhuma interação com quem as preparava. Era só pegar e ir embora. Diferente dos aplicativos normais, onde você pelo menos via um cozinheiro, um atendente, alguém. Mas aqui, nada. Achei um pouco esquisito, mas ignorei. Eu precisava do trabalho e não queria criar paranoia na minha cabeça. Nos primeiros dias, as entregas seguiram normalmente, mas outra coisa me chamou a atenção. Os clientes também eram estranhos. Eles não falavam nada. Eu chegava, entregava o pacote e eles pegavam rapidamente, fechando a porta sem nem dizer um obrigado. Em algumas casas, os clientes sequer olhavam nos meus olhos. Apenas pegavam a comida e desapareciam para dentro. Tentei me convencer de que talvez fosse apenas um hábito local. Eu ainda estava me acostumando com a cultura americana, então podia ser normal as pessoas serem mais reservadas. Mesmo assim, aquela falta de interação me deixava com um frio na espinha. Mas o que realmente me fez questionar tudo foi uma entrega em particular. Numa noite qualquer, recebi um pedido um pouco maior que os outros. O endereço de retirada era um casarão antigo, afastado do centro da cidade. Cheguei lá e, como sempre, o pacote estava na porta, me esperando. Mas dessa vez, o cheiro era estranho. Não era o cheiro normal de comida quente. Era algo mais forte, pesado, como carne crua que ficou muito tempo exposta. Um odor metálico, azedo. Dei uma olhada ao redor, mas não havia ninguém. Apenas aquele pacote solitário na entrada da casa. Fiquei com um pressentimento ruim, mas peguei a embalagem e segui para a entrega. Afinal, era só mais um pedido. Ou pelo menos era o que eu pensava. Segui pedalando pela cidade, tentando ignorar aquele cheiro estranho que parecia impregnar a minha mochila térmica. Talvez fosse só uma carne mal armazenada ou um tempero forte demais. Eu precisava parar de me preocupar com besteira. O destino da entrega ficava a alguns quarteirões de distância, mas no meio do caminho, fui parado por uma viatura policial. No começo, achei que era apenas uma abordagem de rotina. Um dos policiais saiu do carro e veio até mim com uma lanterna. "Sua luz traseira está queimada", ele disse. "Documento da moto e identificação, por favor." Entreguei tudo, tentando parecer o mais tranquilo possível. Eu não tinha feito nada de errado, então não tinha motivo para me preocupar. Mas aí, o segundo policial se aproximou e apontou para minha mochila térmica. "O que você está transportando aí?" "Apenas uma entrega de comida", respondi, já sentindo um frio subir pela minha espinha. "Podemos dar uma olhada?" Naquele momento, meu coração disparou. Algo dentro de mim gritava que isso não ia acabar bem, mas não tinha como negar. Fiz que sim com a cabeça e abri a mochila, revelando o pacote. O policial abriu a embalagem e o cheiro forte de carne crua tomou conta do ar. Meu estômago embrulhou, mas o pior veio em seguida. "Meu Deus!" o policial murmurou, arregalando os olhos. Ele tirou algo de dentro do pacote e no reflexo da lanterna, eu vi 2 dedos humanos. Meus olhos se arregalaram e minha respiração travou.
Meu cérebro tentava entender o que estava acontecendo. Como assim? O que eu estava entregando? Antes que eu pudesse reagir, senti um puxão forte no meu braço e fui algemado no mesmo instante. Você está preso, o policial disse. E eu disse, o quê? Não, eu não sei de nada. Eu só peguei o pacote. Gritei, tentando desesperadamente me explicar. Mas naquele momento, quem acreditaria em mim? Fui jogado na viatura, enquanto os policiais chamavam reforço pelo rádio. Minha mente girava em pânico. Como aquilo foi parar ali? Quem eram essas pessoas para quem eu estava entregando comida? Na delegacia, fui colocado numa sala de interrogatório. Eu já estava completamente em choque, mas precisava falar a verdade. Eu juro, eu só pego as entregas e faço as entregas. Eu nunca vi quem faz a comida. Os pacotes sempre estão na porta quando eu chego. Os policiais me observavam, tentando entender se eu estava mentindo. Mas a minha expressão desesperada deve ter convencido eles. Eu era apenas um entregador que, sem saber, estava levando carne humana para algum cliente bizarro. Foi então que a investigação começou, e quando a verdade veio à tona, a cidade inteira ficou em choque. Fiquei detido por horas. Eu mal conseguia pensar direito. Meu corpo tremia inteiro, minha boca estava seca. Como isso tinha acontecido comigo? Depois de muito tempo, os policiais voltaram. Mas, dessa vez, suas expressões eram diferentes. Temos novidades, disse um deles. Você realmente não sabia de nada. Soltei o ar que nem percebi que estava prendendo. A investigação revelou algo que parecia saído de um filme de terror. As casas de onde eu pegava as entregas pertenciam a um casal de médicos forenses, funcionários do necrotério da cidade. Eles estavam roubando partes de corpos de falecidos não reclamados e vendendo a carne através do aplicativo para um mercado clandestino. Isso é um absurdo, murmurei, sentindo meu estômago revirar. Os policiais me explicaram que as autoridades já estavam investigando atividades suspeitas naquela região, mas não tinham provas concretas. O meu caso acabou sendo o erro que levou à descoberta. Os oficiais prenderam o casal naquela mesma noite. Quando invadiram a casa deles, encontraram uma cozinha improvisada com peças humanas sendo processadas como comida comum. Havia embalagens idênticas às que eu pegava para a entrega. Era ali que tudo era preparado. A notícia se espalhou rapidamente. O caso chocou a cidade inteira. Todo mundo ficou horrorizado ao saber que existia um esquema de canibalismo operando debaixo de seus narizes. Eu fui oficialmente inocentado e liberado, mas o trauma, esse nunca mais saiu de mim. Quando saí da delegacia, o mundo parecia diferente. Nada mais parecia normal. Voltar para minha rotina? Impossível. A ideia de tocar em qualquer comida de entrega me dava ânsia de vômito. Passei semanas sem conseguir dormir direito. E se eu já tivesse carregado carne humana antes e nem sabia, nunca mais trabalhei como entregador. Na verdade, nunca mais confiei em comida que não fosse feita por alguém que eu conhecesse. A experiência mudou minha vida para sempre, e toda vez que vejo alguém pegando um pedido de comida na porta de casa, me pergunto, você realmente sabe o que está comendo? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres que batalham, e muitas vezes não têm escolha, precisando passar por várias situações perigosas para receber mixarias enquanto trabalham honestamente como entregadoras, até mesmo de Uber. Eu espero que nenhuma mulher que esteja escutando minha história precise passar pelo que Patrícia passou. Bom, deixa eu contar o que aconteceu. Era uma noite tranquila aqui em casa. Eu e minha esposa, Vanessa, estávamos sem vontade de cozinhar, então decidimos pedir um lanche por um aplicativo de delivery. Nada demais, algo que a gente fazia de vez em quando.
Fizemos o pedido e ficamos jogando conversa fora enquanto esperávamos. O aplicativo logo avisou que a entrega estava a caminho e que a motorista já estava perto. O nome dela era Patrícia. Pouco tempo depois, recebi uma mensagem dela, dizendo que estava chegando. Levantei do sofá, fui até a porta e quando abri, vi uma moça simpática de máscara e jaqueta, segurando a sacola com nosso pedido. "Boa noite, aqui está o pedido", ela disse com um sorriso meio cansado. Peguei a sacola e agradeci. Antes que ela saísse, falei que tinha deixado uma gorjeta no aplicativo. Ela sorriu, agradeceu de novo e saiu em direção ao carro dela. Eu fechei a porta e voltei para o sofá, sem nem imaginar o que aconteceria minutos depois. A gente estava lá, tranquilos, comendo e assistindo TV, quando ouvimos uma batida forte na porta. Eu e Vanessa nos entreolhamos. Não era um toque normal. Parecia urgente. Levantei meio desconfiado e fui olhar pelo olho mágico. Meu coração deu um pulo quando vi que era a entregadora de novo. Ela estava do lado de fora, com os olhos arregalados, respirando fundo como se tivesse corrido. "O que foi?" perguntei sem abrir a porta. Ela engoliu em seco antes de falar, a voz tremendo. Eu acho que tem alguém dentro do meu carro." Na hora, um alerta acendeu na minha cabeça. Isso podia ser algum golpe. Já ouvi falar de gente que finge estar em perigo para invadir casas. "Como assim?" perguntei, mantendo a porta fechada. "Eu não sei." Ela balançava a cabeça como se tentasse entender a própria situação. Quando entrei no carro, senti um cheiro estranho, sabe? Tipo um cheiro de suor, meio azedo. Fiquei com um pressentimento ruim, um arrepio na espinha. Daí, antes de olhar para trás, eu só saí correndo. Fiquei parado ali, olhando para Vanessa, que parecia dividida entre a cautela e a empatia. "Jonas, abre a porta para ela", Vanessa disse. Eu hesitei. E se fosse uma armadilha? Fiquei ali, segurando a maçaneta da porta sem saber o que fazer. Meu instinto dizia para não abrir, mas o medo nos olhos de Patrícia parecia real. Ela olhava para trás a todo momento, como se esperasse que alguém fosse aparecer a qualquer instante. "Jonas, pelo amor de Deus, abre essa porta", Vanessa insistiu, me olhando séria. Eu respirei fundo. Se fosse uma armadilha, eu me arrependeria amargamente. Mas se fosse verdade e eu não ajudasse, eu também teria que conviver com isso depois. Fiz o que qualquer pessoa faria numa situação dessas. Cedi. Destranquei rápido a porta e fiz um sinal para ela entrar. Assim que Patrícia cruzou a entrada, bati a porta e travei todas as fechaduras. Ela estava tremendo. Vanessa pegou um copo de água para ela enquanto eu puxava o celular para chamar a polícia. "Você tem certeza que viu alguém dentro do carro?" perguntei. Ela balançou a cabeça. "Eu não olhei, mas senti e ouvi um barulho muito leve, como se alguém tivesse segurado a respiração quando entrei no carro. Foi o suficiente para mim." Meu estômago se revirou. Porque se era verdade, onde essa pessoa estava agora? Enquanto esperávamos a polícia, um silêncio estranho tomou conta da casa. Eu me levantei e comecei a verificar portas e janelas, certificando-me de que tudo estava trancado. Foi então que notei algo estranho. As luzes do quintal, aquelas de sensor de movimento, estavam piscando, como se alguma coisa estivesse ativando o detector. Pensei que pudesse ser um gato ou algum animal, mas antes que pudesse tirar essa ideia da cabeça, vi a luz acender de novo e de novo. Fiquei parado ali, tentando entender. Alguma coisa estava se movendo lá fora. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ouvimos um barulho que gelou meu sangue. Era um som horrível, como se alguém estivesse passando as unhas em uma superfície metálica. O som veio de fora da casa. Vanessa me olhou assustada. Patrícia começou a chorar baixinho. Me aproximei da janela e apaguei as luzes da sala para tentar enxergar melhor. Foi então que vi. No meio das árvores, entre as sombras, havia algo
2 pequenos pontos brilhantes. Eram olhos. Alguém estava ali. Meu coração começou a bater tão forte que achei que fosse desmaiar. Naquele momento eu congelei. Eu queria acreditar que estava vendo coisa, que era um reflexo, qualquer outra coisa, mas não era. Alguém estava ali me observando. Minha respiração ficou curta e um arrepio percorreu minha nuca. Me afastei devagar da janela, tentando não demonstrar pânico. "O que foi?" Vanessa perguntou, já percebendo minha expressão. Antes que eu pudesse responder, ouvimos outro barulho do lado de fora, algo arrastando no chão. Patrícia agarrou o copo com força, sua mão tremia tanto que a água quase caiu. "A polícia, eles têm que chegar logo", murmurei apertando o telefone na mão. Eu sabia que sair para checar era loucura, mas meu instinto estava gritando: se tem alguém lá fora, essa pessoa não está só esperando, está se aproximando. Me aproximei da porta tentando ouvir melhor. O silêncio do lado de fora me deixava ainda mais nervoso. De repente, algo bateu levemente na parede da casa. Um som seco, discreto, como se alguém estivesse testando. Meu coração acelerou. Segurei o primeiro objeto pesado que vi, um abajur, e fiquei ali, pronto para qualquer coisa. O tempo parecia não passar. E então, como um alívio imediato, o som mais esperado da noite ecoou. As sirenes da polícia. Assim que vi as luzes vermelhas e azuis refletindo pelas janelas, destranquei a porta correndo e fiz sinal para os policiais. "Tem alguém aqui?" Eu praticamente gritei. Os agentes desceram rápido da viatura, com as lanternas em punho. "Fiquem dentro da casa", um deles ordenou. Minutos depois, enquanto vasculhavam o quintal, ouvimos um grito. "Aqui! Tem alguém debaixo do deck!" O ar parecia ter sumido dos meus pulmões. Patrícia começou a chorar mais forte. Vanessa segurou minha mão. Eu só consegui olhar para a varanda, vendo os policiais arrastarem um homem dali de baixo. Ele estava sujo, com as roupas cheias de terra, como se tivesse rastejado até ali, e segurava um canivete. "Ele tem antecedentes criminais", um dos policiais nos disse depois. "Tentativa de sequestro e invasão de domicílio." Eu olhei para Vanessa, depois para Patrícia. Nenhum de nós sabia o que dizer. A única coisa que sabíamos era que, se não tivéssemos aberto a porta para Patrícia, aquele cara poderia ter feito algo muito pior. A polícia escoltou Patrícia até em casa e nós ficamos ali, na sala, em silêncio, ainda em choque, e naquela noite, sem precisar dizer nada um para o outro, eu e Vanessa tomamos uma decisão. Nunca mais usaríamos serviços de entrega. Eu trabalhava como entregador de bicicleta para um aplicativo de delivery. Fazia isso há um tempo e até que me virava bem. Pegava os turnos da madrugada porque as ruas ficavam mais vazias e as gorjetas, na maioria das vezes, eram boas. O problema era o cansaço. Depois de horas pedalando, tudo que eu queria era ir para casa, tomar um banho e dormir. Naquela noite, eu já estava quase encerrando o expediente quando chegou um último pedido. Olhei o endereço e reconheci na hora. Uma república estudantil num bairro tranquilo de Curitiba. Já tinha feito entrega lá antes, então achei que seria rápido. Mesmo exausto, aceitei. Melhor garantir mais um trocado antes de ir embora. Joguei a mochila térmica nas costas, subi na bicicleta e pedalei sem perder tempo. As ruas estavam vazias, só um ou outro carro passando ao longe. O silêncio da madrugada sempre foi algo que eu gostava. Mas naquela noite, eu daria tudo para que ela não estivesse tão quieta. Quando cheguei ao endereço, algo me incomodou. Todas as luzes da casa estavam apagadas. Toquei a campainha. Nada. Bati na porta. Nada. Peguei o celular e liguei para o número cadastrado no pedido. Caixa postal. Suspirei, já ficando irritado. Eu só queria terminar o trabalho e ir embora. Foi aí que ouvi um barulho seco do outro lado da rua. Algo como folhas se mexendo. Olhei por reflexo
e vi uma figura agachada atrás dos arbustos, como se estivesse me observando. O coração deu um salto dentro do peito. Fiquei paralisado por um instante, tentando entender o que eu estava vendo. A rua era mal iluminada e a luz fraca do poste mais próximo não ajudava muito. Mas dava para ver que tinha alguém ali. A pessoa estava agachada, imóvel, como se tivesse se escondido ali antes de eu chegar. A escuridão cobria os traços do rosto, então eu não fazia ideia de quem poderia ser. Senti um arrepio subir pela espinha. Não fazia sentido alguém estar ali, naquela posição. Não era um morador de rua, nem alguém mexendo no celular. A pessoa estava só, me olhando. Minha primeira reação foi tentar ignorar. Talvez fosse coisa da minha cabeça, paranoia por estar cansado demais. Mas meu corpo inteiro gritava para eu sair dali. Bati na porta de novo, dessa vez com mais força. O desespero começou a bater. "Abre essa droga de porta, cara", murmurei. Do outro lado da rua, a figura continuava parada, sem se mexer, sem dizer nada. Peguei o celular e disfarçadamente tentei tirar uma foto, só para ter certeza de que eu não estava surtando. Mas antes que eu conseguisse, a porta da República finalmente abriu. Do outro lado, um cara com o cabelo todo bagunçado e cara de sono piscava para mim confuso. "Quem é você?" "Sou do delivery. Você pediu comida." Ele franziu a testa. "Eu não pedi nada." Foi nesse momento que olhei de novo para os arbustos. A figura não estava mais lá. Meu estômago deu um nó. A figura que estava ali simplesmente sumiu. Olhei para os lados, tentei encontrar algum movimento, qualquer coisa, mas nada. O medo começou a tomar conta de mim. O cara na porta, ainda meio grogue, olhou para o celular e coçou a cabeça. "Peraí." "Ah, mano, foi meu colega de quarto." Ele deu um suspiro impaciente e apontou para dentro da casa. "O cara bebeu demais e tá apagado no andar de cima. Foi ele quem pediu, mas esqueceu. Se fosse qualquer outra noite, eu teria dado uma risada e achado engraçado. Mas tudo que eu queria era resolver logo aquilo e dar o fora dali." Enquanto ele mexia no celular para confirmar o pagamento, não consegui evitar. Me virei e dei mais uma olhada rápida na rua. Os arbustos continuavam ali, estáticos, balançando levemente com o vento gelado. Mas a sensação de estar sendo observado não passou. Meu corpo todo dizia que eu precisava ir embora. E rápido. "Pronto, tá pago. Valeu, irmão." Ele pegou a sacola e começou a fechar a porta. Antes que ele trancasse, perguntei, tentando disfarçar a preocupação na voz. "Tem mais alguém aqui fora? Tipo, alguém que possa ter saído agora há pouco?" O cara franziu a testa, visivelmente confuso. "Não, mano. Só tem a gente aqui." A porta se fechou com um clique seco. E foi aí que escutei. Passos, ligeiros, rápidos, vindo na minha direção. Eu nem pensei. Meu corpo agiu antes da minha mente. Subi na bicicleta no mesmo segundo e disparei. Enquanto acelerava, dei uma olhada rápida para trás. O sangue gelou. O cara estava correndo atrás de mim. Ele usava um moletom preto com capuz e mesmo na escuridão, deu para ver o reflexo de algo brilhante na mão dele. Uma lâmina? Um canivete? Eu não queria descobrir. Pedalei como se minha vida dependesse daquilo, e talvez dependesse mesmo. Meu coração martelava no peito, e cada músculo do meu corpo gritava de dor pelo esforço. O problema? A única rota que eu conhecia para sair dali rápido era pela ciclovia que atravessava um parque sem iluminação. Era isso ou tentar voltar pela rua e correr o risco de ser alcançado. Escolhi o parque. A entrada da ciclovia era um portal escuro para o desconhecido. Assim que entrei, as luzes da rua ficaram para trás e tudo virou sombras. O silêncio era absoluto, só quebrado pelo som da corrente da bicicleta e minha respiração ofegante. Eu não sabia se ele ainda estava vindo atrás de mim. Não queria olhar para trás. Não queria ver. Eu só pedalava. Pedalava como se fosse a última coisa que eu faria na vida. Minha perna queimava, meu peito ardia, mas eu não podia parar.
cada segundo parecia uma eternidade. Eu sentia o vento gelado cortando meu rosto, o frio grudando no suor que escorria pela nuca. E aquele silêncio, aquele maldito silêncio, onde eu não sabia se estava sozinho ou se aquele desgraçado ainda estava atrás de mim. Só conseguia pensar em uma coisa: chegar na lanchonete. Ela ficava a uns 5 minutos dali, num cruzamento bem iluminado, onde sempre tinha gente saindo de bares e postos de gasolina. Eu só precisava aguentar mais um pouco. Minha visão começou a borrar de tanto pedalar. Eu forçava as pernas como nunca. Será que ele ainda estava me seguindo? E se ele tivesse pegado um atalho? E se estivesse me esperando em algum ponto escuro da ciclovia? A adrenalina misturada com o pânico fazia minha mente trabalhar a 1000. Cada sombra no caminho parecia ele. Cada barulho parecia um passo atrás de mim. Quando finalmente vi as luzes da lanchonete brilhando ao longe, uma onda de alívio bateu com força. Quase chorei. Saí da ciclovia e fui direto para a calçada iluminada. Só então olhei para trás. Nada. Nenhuma alma viva. Nenhum moletom preto. Nenhuma lâmina refletindo a luz dos postes. Aos poucos, meu coração foi voltando ao ritmo normal. Eu estava seguro. Encostei a bicicleta na parede da lanchonete e tentei respirar fundo. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abrir a garrafa d'água. Eu não sabia quem era aquele cara, não sabia o que ele queria, mas eu sabia de uma coisa: aquela foi minha última entrega na madrugada. Nunca mais, nunca mais. Neste maravilhoso tempo moderno, temos o luxo de pedir quase qualquer comida que quisermos para entrega. Se quiser um hambúrguer às 3 da manhã ou um sushi às 6 da tarde, tem alguém pronto para levar até sua porta. Do outro lado, também temos pessoas como eu, que fazem essas entregas e tentam ganhar um dinheirinho extra. Trabalhar como entregadora não é o emprego dos sonhos, mas quando você é mãe solo, qualquer renda extra faz diferença. Eu sou Aline, tenho 28 anos e moro com a minha filha Isis, de 6. Faço jornada dupla. Durante o dia, trabalho como recepcionista numa clínica odontológica e à noite, viro entregadora de comida. Não é fácil, mas dá para segurar as contas. Naquela noite em particular, peguei um pedido para um bairro de classe média alta aqui em São Bernardo do Campo. Era um daqueles lugares bem organizados, com ruas arborizadas, casas enormes e carros importados na garagem. Bairros assim sempre me deixam um pouco desconfortável. Às vezes, os moradores olham para a gente como se estivéssemos invadindo um território sagrado. Estacionei a moto na frente da casa e peguei a sacola com a comida. Antes que eu pudesse tocar a campainha, ouvi uma voz cortante atrás de mim. Ei! O que você pensa que está fazendo aqui? Virei rápido e vi uma mulher de uns 50 e poucos anos saindo de uma casa ao lado. Ela tinha os cabelos desgrenhados, vestia um roupão velho e me encarava com um olhar fixo, esbugalhado. Tá invadindo propriedade privada? Ela cuspiu as palavras como se eu fosse um ladrão. Respirei fundo. Já tinha lidado com clientes grosseiros antes, então tentei manter a calma. Moça, eu só tô fazendo uma entrega. Alguém dessa casa aqui pediu comida. Ela franziu a testa, como se eu tivesse falado grego. Mentira! Você tá mentindo! Eu sei o que vocês fazem. Antes que eu pudesse perguntar do que diabos ela estava falando, ela veio para cima e bateu forte no guidão da minha moto. O impacto fez a moto balançar, quase derrubei a sacola no chão. Meu coração disparou. Foi tudo muito rápido. Assim que bateu, a mulher correu de volta para a casa dela como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, perplexa, sem saber se ria ou se chorava. Entreguei a comida, voltei para a moto e saí daquele bairro o mais rápido possível. Achei que o pior tinha passado, mas eu estava errada. Cheguei em casa já tarde da noite.
Minha filha Isis estava dormindo e tudo que eu queria era um banho e um pouco de paz. Joguei a mochila no sofá e me afundei ali por alguns minutos, tentando esquecer aquela mulher maluca. Mas algo nela me incomodava. O jeito como me olhou, como se me conhecesse, como se soubesse algo sobre mim que nem eu mesma sabia. Sacudi a cabeça. Tinha sido só um mal-entendido, nada além disso. Até que veio a batida, um som forte, seco, insistente. Meu estômago revirou. Levantei devagar, fui até a janela e puxei a cortina só um pouquinho. Meu coração quase parou. Era ela. A mulher da entrega estava parada bem na minha porta, os olhos arregalados, a boca murmurando alguma coisa que eu não conseguia ouvir. Mas o pior de tudo, ela segurava algo atrás das costas. Minha garganta secou. Um arrepio percorreu minha espinha. O que essa mulher queria? Como sabia onde eu morava, ela bateu de novo. Abre essa porta, eu sei o que você fez. Eu sei quem você é. Meu corpo congelou. Meu instinto gritava para eu não fazer um único barulho. Foi quando percebi o que ela segurava. Uma pedra. Meus dedos tremiam enquanto eu pegava o celular. Eu não ia esperar para descobrir o que ela queria fazer com aquela pedra. Eu já chamei a polícia, vai embora agora! Gritei, forçando minha voz a soar firme. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Então, num surto de fúria, a mulher jogou a pedra contra a porta e saiu correndo pela rua escura. Fiquei ali, ofegante, com as mãos ainda tremendo, o coração martelando no peito. E foi nesse momento que entendi. Aquilo estava longe de acabar. Depois daquela noite, tentei seguir minha vida normalmente. Afinal, o que mais eu podia fazer? A mulher tinha desaparecido e eu não queria que minha filha percebesse que eu estava assustada. Isis era esperta demais e qualquer mudança no meu comportamento ela pegaria na hora. Mesmo assim, eu não conseguia relaxar. Cada barulho mais alto na rua me fazia olhar pela janela. Cada vez que passava na frente da porta, meu coração acelerava um pouco. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Então comecei a vê-la. A primeira vez foi no supermercado. Eu estava escolhendo frutas quando senti um arrepio na nuca, aquela sensação esquisita de que alguém está te observando. Levantei os olhos e do outro lado da seção de hortifruti, lá estava ela, Solange. Era assim que vi o nome dela na comanda de entrega naquela noite. Agora eu sabia seu nome. Ela estava parada entre as prateleiras me encarando. Não pegava nada, não mexia em nada, só olhava. Fingi que não vi e continuei pegando minhas coisas. Mas meu corpo inteiro gritava para sair dali. E isso virou rotina. Na farmácia, esperando na fila. No trânsito, dentro de um carro que dirigia devagar demais perto da minha casa. Até quando fui buscar Isis na escola, tive a impressão de ver Solange parada na esquina, olhando para o portão. Eu estava paranoica. Comentei com um amigo da família, tentando parecer despreocupada, mas ele percebeu o nervosismo na minha voz. Aline, às vezes a gente repara mais nas coisas quando já está assustado. Se você nunca tivesse passado por aquilo, nem notaria essa mulher. Pode ser só coincidência. Tentei acreditar nisso. Mas a verdade, lá no fundo eu sabia que não era coincidência. Uma semana depois, tentei me convencer de que tudo tinha acabado. Era uma manhã tranquila e eu estava no quintal, arrancando umas ervas daninhas perto do portão. Algo sobre mexer na terra sempre me acalmava. Foi quando senti aquela presença. O estômago se revirou antes mesmo de eu me virar. E lá estava ela, Solange, parada na minha calçada, segurando uma pedra. Dessa vez, não escondia atrás das costas. Segurava firme, apertando os dedos ao redor dela, como se fosse um pedaço do próprio ódio. O olhar dela estava ainda pior do que antes, mais fixo, mais doente. Eu sabia que você era uma invasora, um monstro. A voz dela saiu num sussurro, mas eu ouvi cada palavra como se fossem lâminas rasgando o ar. Não pensei duas vezes, soltei tudo e corri para dentro de casa. Fechei a porta com força e travei o ferrolho com as mãos tremendo.
Peguei o celular e disquei o número da polícia com os dedos suados. Tem uma mulher aqui! Ela está na frente da minha casa! Ela tentou me atacar! Do lado de fora, ouvi os passos pesados dela na calçada. Solange bateu na porta 1, 2 vezes. E depois, silêncio. Me encostei na parede, com o coração martelando nas costelas, esperando. Dessa vez, eu não ia deixar passar. Foram os minutos mais longos da minha vida. Encostada na parede da sala, celular apertado contra o peito, cada batida do meu coração parecia um trovão dentro do meu peito. Lá fora, silêncio. Será que ela tinha ido embora? Ou estava esperando eu sair? Os segundos se arrastavam como horas. Então, finalmente, ouvi as sirenes. Meus joelhos quase cederam quando vi as luzes azuis e vermelhas refletindo pela janela. A porta bateu com força quando os policiais saíram do carro. Corri até a janela e vi Solange ainda ali, parada no meio da calçada, segurando a pedra. Ela não correu, nem reagiu. Os policiais desceram armados, dando ordens para que ela soltasse a pedra, mas ela apenas murmurava para si mesma, os olhos arregalados, presos em mim. Ela não deveria estar aqui. A voz dela era baixa, quase infantil. Ela não pertence a esse lugar. Então, como se tivesse acordado de um transe, largou a pedra no chão e ergueu as mãos. Os policiais a algemaram e a colocaram na viatura sem nenhuma resistência. Fiquei parada na porta, ainda sem acreditar. O que tinha acabado de acontecer. Foi só quando um dos policiais veio falar comigo que percebi que estava tremendo. Essa mulher já teve outras ocorrências. Os vizinhos já reclamaram dela algumas vezes, mas ninguém nunca registrou queixa formal. Olhei para a viatura onde Solange estava sentada no banco de trás, com o olhar perdido. O que vai acontecer com ela? Perguntei, sem saber exatamente por quê. O policial suspirou. Vamos levá-la para a delegacia. Mas, pelo jeito, ela precisa de tratamento. Tem um histórico de problemas psiquiátricos. Assenti devagar. Ela precisava de ajuda. Isso era claro, mas naquele momento tudo o que eu queria era esquecer que ela existia. A viatura foi embora. O alívio veio, mas foi estranho. Como se ainda não tivesse terminado. E talvez não tenha terminado dentro de mim. Nunca mais vi Solange depois daquele dia. Não sei o que aconteceu com ela e, sinceramente, eu só espero que esse pesadelo tenha acabado. Se esse vídeo te deixou arrepiado, imagina a reação dos seus amigos. Compartilha com eles.